Gente, bom dia. Bom, é um tema atual, né? O que vocês acham? Por que vocês estão aqui assistindo sobre mídias, sobre tela e sobre comportamento infantil? Me falem um pouquinho. Tem microfone para rodar? Tem, né? Entra aí. Cheguem mais. Sejam bem-vindos. Ainda tem uma cadeirinha aqui do... tinha uma cadeirinha do lado. Eu vou tentar ir sempre assim, direto ao ponto, que a gente tem só 50 minutos, aqui é tipo 50 anos em 5. JK. E aí, o que chamou a atenção para esse tema, especificamente? Parará, 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 não briguem. E aí, o que chamou a atenção, gente? Pode dar um gritinho assim, é tal coisa, é tal coisa. É? Então tá. Vamos ter que adotar outra abordagem agora. Vamos pelo método coercitivo. Tô brincando. Gente, eu sou Larissa Valente, tá? Eu fui aluna aqui do curso de Tássio, estou encerrando agora, né? A formação analítico-comportamental na terapia infantil. E eu queria saber de vocês, também fiz o curso de adulto, tudo aqui pelo IBAC, tá? Então, me formei em 2016, fiz os cursos pelo... Ó, o negócio tá me trollando aqui, hein? Fiz os cursos pelo IBAC mesmo, né? Depois da minha graduação. Beleza. E aí, eu queria saber um pouquinho também o histórico de vocês. Quem aqui é aluno de graduação de psicologia? Uhum. Quem está para antes do 5º semestre? Ok. Quem está mais avançado? 6º em diante. Beleza. Quem aqui já formou? Quem aqui trabalha já na clínica infantil? Ok. Então, tá mais ou menos ali o pessoal na parte de formação. Pessoal de casa, põe aí um hashtag estudante de graduação de psicologia, hashtag pais ou cuidadores e hashtag outros profissionais, tá? Porque eu sei que eu mandei link para várias pessoas que podem estar escutando essa apresentação. Bom, só para eu adequar a linguagem. Quem aqui assistiu a palestra do Andrei? De 9 horas. Show, né? Tem a ver aqui com o nosso tema também, só que ele aborda de uma maneira diferente, para uma outra perspectiva. Bom, então vamos falar sobre o impacto das mídias de tela sobre o comportamento infantil. Viu que eu já usei um celularzinho aqui, né? Será por quê? Vamos ver. Bom, falas muito comuns que eu vejo no consultório. Olha isso. Meu filho passa o dia inteiro no celular. Vocês já ouviram isso? Já falei que vou tirar o celular dele. E não é nesse tom que eu tô falando, não. É tipo, eu já falei que eu vou tirar o celular dele se ele não fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ouvi? Ó, o pessoal falou sim, viu? O pessoal de casa. Parece um viciado. Sim, também já ouviram? Só pega o celular para assistir porcaria. Também? E botei uma aqui por último, né? Não sai da frente do computador. Essas queixas são queixas que fazem sentido? Vocês escutam isso? Será por quê, gente? Eu tô lendo pensamentos assim, numa vibração, vocês não estão entendendo. E aí, será por que isso acontece? Por que essas falas estão tão frequentes? O comportamento do uso de celular aumentou muito de uns anos para cá. Antigamente podia ser outras coisas, né? No meu tempo eu não tinha celular, eu ficava muito jogando videogame. Minha mãe brigava. Pode meio que adaptar essas mesmas coisas. Mas tá mais frequente porque realmente o celular virou uma droga. Nossa, gente, então faz muito sentido o que você falou. Sabe por quê? Porque é verídico. Antes você falou que era o videogame, né? E agora a gente já tem uma nova demanda aí. A gente já tem um novo aparelho que se tornou muito comum. Será que isso procede? Quem acha que procede, levanta a mão. Só vocês que acham que procede, que o celular, que outras telas tomaram esse
essa roupagem, vamos fazer um teste, então. Quem aqui trouxe celular para cá? Gente, 100% da minha plateia. Então, acho que faz muito sentido. Vamos ver? Bom, quando a gente vai falar de comportamento, é claro que é importante a gente saber sobre história do comportamento, né? História de aquisição e tudo mais. E eu gosto muito sempre de voltar um pouquinho também em história, nossa própria história, né? Como cultura, como civilização. E aí, quando a gente vai falar sobre a evolução da humanidade, eu sei que vocês já ouviram isso na faculdade, mas acho que vale a pena a gente relembrar algumas coisas. Tá vendo aqui? Meu Homo sapiens se desenvolvendo? Estão vendo, né? Ok. Então, como é que o ser humano alcançou o topo da cadeia alimentar? Bem dizer, quando a gente estava lá na Era das Cavernas, se a gente estivesse no meio de uma savana e eu tivesse uma proporção de 1 humano para 1 leão, quem saía ganhando? O leão. Poxa, Larissa, então como é que a gente está aqui, sobreviveu hoje, se a gente não foi comido por todos os leões da savana? Né? Utensílios. Utensílios também é um tipo de tecnologia, né? Aí, super atento com o microfone na mão. Gente, então, quando a gente está na proporção de 1 para 1, a gente é um pedaço de carne muito frágil, um saquinho de carne, né? Muito, muito frágil. Então, a gente não dava conta. Só que a gente precisava de alimento. Lá na proporção 1 para 1, o ser humano ia comer aquela carne fresquinha da zebra, lá, quando é abatida? Muito provavelmente não. O que ia acontecer era, um predador vinha, abatia aquela zebra, comia o filé da zebra, né? Depois vinham as hienas, os outros predadores menores, comiam um pouco daquela carcaça e para o humano sobrava o quê? Ossos e pele, outras coisas, né? Só que aí a gente começou a se organizar. E quando a gente se organizou em grupos e começou a fazer emboscadas, criar equipamentos, né? Instrumentos, poxa, esse negócio deu certo. E aí eu já não precisava mais ficar com a carcaça da zebra. Poxa. Pronto. Então eu já não precisava mais ficar com a carcaça da zebra, eu podia ficar com o filé também, né? E aí, para quem estudou um pouquinho mais de história, sabe que até o nosso consumo alimentar, de ter o acesso a uma carne, a proteína, fez o que com o nosso cérebro? Possibilitou o aumento, inclusive, da massa encefálica, né? Então, viver em grupo foi importante para a gente como espécie? Então, a gente saiu de um momento ali onde a gente não estava no topo da cadeia alimentar para um momento onde a gente foi para o topo da cadeia alimentar, porque se organizar em grupos nos dava mais vantagem evolutiva. Já tinham pensado nisso? Bom, vamos lá então. Só que aí, beleza, essa parte da história todo mundo conhece. Quando a gente começa a se organizar em grupo, e esse grupo começa a crescer, né? A gente também precisa se organizar. Porque, historicamente, a gente tem evidências que grupos com mais de 150 pessoas fica muito difícil de controlar. E aí? Como é que a gente controla esse grupão? Vai falar? Bom, gente, a gente controla esse grupão, né? Trazendo, aí, historicamente, isso tá lá, né? Larissa não inventou nada, isso aqui foi tudo leitura. Então, esse controle começa a ser exercido até pela nossa capacidade imaginativa. No sentido de que, quando o grupo é muito grande, eu preciso criar algumas regras, né? E aí começam a surgir os primeiros mitos. Quando eu falo em surgimento de mitos, esse negócio não tá muito... né? Tá bom, ele tá com vontade própria hoje. Quando eu começo... É do passador? Vamos tirar, então. Quando eu começo, então, a ter grupos muito grandes, eu preciso organizar esses grupos, ter um mito e desenvolver essa capacidade imaginativa faz muito sentido. Porque aí eu consigo controlar o comportamento de um grupo todo através até de uma crença. Do tipo, se você não fizer isso, o Deus Sol vai te castigar. Entende? E aí, isso, mais para frente, o Skinner vai trazer, lá em Ciência e Comportamento Humano, também a ideia de agências de controle, né, que trazem aquelas regras onde você, inserido dentro daquele grupo, vai acabar se movimentando, né, em função do grupo também. Beleza? Faz sentido isso para vocês? Sim? Ok. Bom,
Do mito ali surge, então, leis, regras, religião, muitas coisas, né? O sentimento o sentimento não, né? Mas essa questão da nacionalidade, né? Da identidade do grupo, entende? Então, fazer parte do grupo também era um meio de proteção. Quando você está sozinho na savana, você vai perder, né? E se você estiver em grupo, suas chances de sobrevivência aumentam. Então, se tornou importante estar em grupo para o ser humano. Beleza. E aí a gente começou a crescer no mundo, né? No planeta, na existência nossa lá dos continentes. Só que mesmo assim nós não éramos mais do que outras espécies de animais que já existiam. Só que aí a gente começou a desenvolver uma tecnologia específica, que foi a agricultura. Vocês acham que a agricultura é importante para a gente? Agro é pop, agro é tech. Agro é tudo, né? Mas faz muito sentido. Por quê? Quando a gente consegue fazer uma alimentação em larga escala, né? O que a gente possibilita? Alimentação para muita gente. Então, nós que éramos seres humanos, né? Homo sapiens lá, pouquinhos no globo, a gente começa a ficar num número volumoso, porque a gente tem alimento para isso. A gente consegue se manter não somente pela caça, pela pesca, mas também pela agricultura. E aí eu trago uma outra inquietação. Bota aqui, o ser humano domado pelo trigo. Mas é porque quando a gente consegue dominar, né, domar a agricultura, o que a gente pensa? Nossa, eu sou muito massa mesmo, hein? Consegui dominar a agricultura, agora eu consigo criar aqui o trigo, o arroz, a batata. Mas também uma prática cultural nossa mudou. Então, se antes nós éramos seres humanos, caçadores, né? Ali íamos em busca do alimento, coletores também, porque existiam grupos de seres humanos que se alimentavam de frutas, né? Por isso nosso paladar muito sensível ao doce, que é o maduro da fruta. Mas aí quando a gente inverte essa lógica e a gente consegue produzir em larga escala num terreno, eu também mudo algumas práticas culturais, porque antes eu ia em busca da alimentação. Agora eu preciso me fixar em algum lugar para que esse alimento específico cresça. Ou seja, se antes eu saía pelo globo aí, né, caminhando atrás de alimento, agora eu preciso me fixar numa fazenda, né, o que hoje a gente chama de fazenda, mas num pedaço de terra específico, né, ali construir moradia, botar uma cerquinha para que outros animais e outros humanos também não tomem conta daquela lavoura. Entendem que as práticas também mudaram? Então, na história humana, a gente tem muito disso. Estar em grupo tem, sim, uma vantagem adaptativa para o ser humano e que, à medida que a história foi passando, a inserção de novas tecnologias, e eu considero aqui a agricultura como uma revolução, né, no modo de viver do homem, vai alterando as nossas práticas culturais também. Ficou claro? Dúvidas até aqui? Isso é só a parte histórica. Bom, olha só, eu trouxe esse gráfico aqui só para exemplificar. Quem está de casa aí, não sei se vai conseguir enxergar, mas aqui eu estou mostrando vários dispositivos que a gente tem disponíveis atualmente. Computador de mesa, computador portátil, tablet, telefone celular, televisão e videogame, que você tinha falado, lembra? E aqui eu tenho essa estatística aqui, é do Tech Kids Online, né? Já tem um programa de desenvolvimento e de coleta de dados que está sendo feito desde 2014. Esses dados aqui são de 2017, tá? Tá na internet para todo mundo ver, só fazer os filtros. E aqui ele mostra uma parcela da população, que é uma parcela de 9 a 17 anos de idade. E aqui, de que maneira eles acessam a internet? Ali, disparado, quase 100% deles está acessando pelo quê? Pelo telefone celular. Nem sempre foi assim. Em algum momento no passado, muito provavelmente o videogame tinha mais utilização. É claro que aqui a gente está falando especificamente sobre acesso à internet. Tendo em vista que tudo isso aqui é o que eu estou chamando de telas, lá no título da palestra, que eu cativei vocês, assim, vou falar sobre telas. Todo mundo quis vir? Então, na verdade, tudo isso aqui eu estou considerando tela. Só que agora eu vou começar a falar de uma tela específica, porque tá vendo como ela está muito mais saliente para a gente? Então faz muito mais sentido a gente falar dela.
Beleza. Então, aqui a gente começa a fazer uma análise não só histórica, mas também comportamental do fenômeno. Primeiro de tudo, com o celular a gente faz o que hoje? Tudo. Ó, o pessoal falando aqui, tudo. Quem mais quer falar alguma coisa? Faz um monte de coisa hoje. Então, a gente tem funcionalidades do aparelho relacionadas a questões educacionais. Inclusive, ó, beijo para quem está me assistindo de casa, porque isso é uma funcionalidade educacional. Espero, né, que eu esteja sendo educativa. Recreacional também. Quando a gente está jogando o joguinho lá no celular, tudo isso é recreacional. Social, as redes sociais aqui. Olha o WhatsApp aqui. Nossos canais de comunicação, e-mails, tudo mais. Isso aqui também é social. Isso aqui, essas três que eu falei, estão muito ligadas ao universo infantil. Concorda? Sim. Essa segunda coluna já está me falando um pouquinho mais também sobre o universo adulto, que é o quê? Demandas de trabalho. Adultos usam muito a internet para se achar, né? Utilização de mapas para chegar em algum lugar. É assim que eu consegui chegar aqui. Aí temos um exemplo vivo de pessoa que usou o GPS, que usou a internet, Google Maps, para chegar aqui, né? Transações financeiras, que alívio, né? Gente, que alívio poder fazer tudo de financeiro do banco, pelo menos quase tudo pelo celular. Então, tem muitos ganhos aí. E muitas outras coisas. Então, existem muitas funções para o celular. E aqui eu estou especificando coisas que as crianças e adolescentes, né, naquela faixa etária de 9 a 17 anos, costumam fazer no celular, na utilização dele. Então, aqui, 77% assistindo a vídeos, programas, filmes ou séries na internet. E aqui também ouvindo música. Então, isso, claro, relacionado a entretenimento. Beleza? Faz sentido? Essas estatísticas casam com o que a gente vê. Tá? Eu só estou tentando provar que o que a gente vê realmente está acontecendo. Ou não. No dado anterior, né, aqui é o que se consome na internet. E aqui é o que eu devolvo para a internet. O que eu compartilho, o que eu posto. Então, para criança e adolescente, aqui os maiores índices são compartilhamento de um texto, imagem ou vídeo. E compartilhar significa, na verdade, alguém fez e eu vou lá e só Ctrl+C, Ctrl+V, né? Redireciono. E também postar na internet foto ou vídeo em que aparece, tá bom? Muito comum também, né? Principalmente nas redes sociais. Bom, mas e aí, gente? Por que tanto tempo na tela? Você já deu a resposta ali. Fuga ao mal-estar. Fuga ao mal-estar. Mas de que mal-estar a gente está falando? Bom, na verdade, existem diversas variáveis que podem estar influenciando o porquê tanto tempo na tela. Eu peguei duas, tá? Para a gente analisar com mais carinho, porque são as que mais me chamam a atenção na minha prática clínica com crianças, né? E com famílias, na verdade. A primeira delas é fuga ao mal-estar, né? Quando eu falo que a disponibilidade das telas é um aparelho comum entre as crianças, como a gente viu, né? Quase ele 100% tem acesso naquela faixa etária. Quando eu digo fuga ao mal-estar, eu não estou falando só que o celular é interessante, né? O que a gente também tem que fazer um pouquinho essa diferenciação. Eu não faço uma coisa em alta frequência só porque ela me traz prazer. Está lá para análise do comportamento mesmo. Agora a gente está entrando mais em análise do comportamento. Mas também faço algumas coisas para me esquivar de coisas ruins do meu ambiente. Quem aqui já entrou no elevador com aquele vizinho que você não gosta ou que você não tem nenhuma afinidade e tirou o celular do bolso? Tchan, tchan, tchan. Quem não mora em prédio aí não vai ter essa oportunidade, mas talvez numa fila, né? Aquela sensação de mal-estar parece ser atenuada quando eu tenho um dispositivo para me dar algum reforço, mesmo que em baixa magnitude, tá? Bom, nem prazer e reforçamento sempre se correspondem. Essas falas aqui são do Sidman, tá? Mas, assim, frequentemente descrevemos como prazerosa uma situação na qual algo que fazemos é reforçada.
né? Mas, como eu falei, né, no entanto, onde é que eu parei? Entretanto, alguns veem tal reforçamento como uma armadilha. Porque se for reforçamento negativo, não necessariamente eu estou falando de coisas prazerosas. E, na verdade, eu ainda estou falando de controle coercitivo, tá? Uma próxima fala ali é: ambos, reforçamento positivo e negativo, efetivamente ensinarão o que as consequências especificam. Então, só o fato de ser reforçamento já aumenta a probabilidade do comportamento acontecer, né? Então, eu tô falando aqui do comportamento de quê? De estar no celular manipulando, tá bom? Só que a gente viu que tem muitas funções. Só que elas também ensinam outras coisas. Então, é muito diferente uma história de aquisição, né, do comportamento ali de ficar no celular. O reforçamento positivo, né, porque eu estou realmente sendo reforçado, estou vendo coisas interessantes que vão contribuir para o meu desenvolvimento, né, ampliar meu repertório, do que por reforçamento negativo, que é o quê? Eu estou num ambiente que ele me traz tanta sensação aversiva, né? Por exemplo, se eu estou numa casa onde minhas relações com os indivíduos da casa, meus pais, meus irmãos, é tão empobrecida, ou a gente é tão conflituoso que eu prefiro ficar no celular. Complementa com o microfone. Diga. Não, e só para complementar o que você falou, muitas das vezes os pais até reforçam esse comportamento e nem sabem, né? Por conta das relações, como que funciona dentro da casa, e aí os pais acabam reforçando esse comportamento e nem se dão conta disso, né? Isso. Muitas vezes também, porque quando eu falo em clínica infantil, a gente pensa assim, eu tenho que ir lá e modificar aquele comportamento daquela criança. Tem que mostrar para a criança fazer outras coisas além de ficar no celular. Mas muitas vezes eu vou ter que ensinar para esses pais, irmãos, cuidadores, avós, também se comportarem de outras formas que possibilitem a variabilidade. Isso a gente vai ver nos próximos slides também. Mas é muito isso. Então, trabalhar com criança é trabalhar até num contexto familiar, um pouquinho mais, uma visão um pouquinho mais ampliada, né? Até porque a gente tem chances maiores de fazer alterações nas variáveis ambientais. Então, faz todo sentido isso que você me falou. Bom, eu já vi que aqui vai ficar meio ruim de ver, mas vamos lá. Por que tanto tempo na tela ainda? Uma outra característica, né, que eu trouxe para esse tema é a disponibilidade do reforço em alta frequência e baixa magnitude. Bom, vamos lá, estudantes de psicologia, né? Eu sei que todo mundo aqui está aqui porque gosta de análise do comportamento, então vocês vão ter que lembrar. Mas aqui, quando eu estou falando em alta frequência, que é o quê? Quando eu estou aqui na rolagem do feed do Facebook ou do Instagram, gente, é eu rolar aqui o feed, ó. Eu estou falando assim, olha essa pessoa aqui que colocou esse negócio. Posso até não achar interessante, mas aquilo está prendendo a minha atenção de alguma forma. Então, ó, é só eu rolar o aplicativo que eu vou ter vários conteúdos ali que eventualmente possam até me interessar. Então, esse reforço está vindo numa frequência muito alta, toda hora vem. Só que a magnitude dele tá como? Tá bem baixinha, tá bom? E ainda mais, né? Uma outra característica que eu acabei não colocando aqui, mas também não gera muita associação. Porque depois de tantos condicionamentos de segunda, terceira, quarta ordem, né? Aquele reforço vai perdendo, inclusive, a magnitude também. Então, ele está em baixíssima magnitude, mas em alta frequência. Beleza? Bom, e aqui só lembrando, para quem for pai, mãe, cuidador, talvez não tenha tanto, não precisa, na verdade, ter nenhuma familiaridade com esses termos, mas aqui, tríplice contingência, né, só para a gente lembrar, antecedente, resposta e consequente. Esse consequente pode ser um reforçador ou um punidor. Reforçador aumenta a probabilidade dessa resposta acontecer. O punidor diminui a probabilidade dessa resposta acontecer. Beleza? Então, quando eu estava falando nos slides anteriores sobre o reforço positivo ou negativo, tá vendo que ele está aumentando a probabilidade dessa criança, adolescente, ficar no celular. Eu falo criança adolescente porque é minha área de estudo. Mas, na verdade, se a gente for ampliar, é para todo mundo, né? Não tem muita diferença. Não? Então tá bom. Bom, então, quando eu vou falar um pouquinho da alta frequência e baixa magnitude, isso é a característica desse comportamento de estar no celular.
E os estudos já desenvolvidos, né, e compilados lá por Todorov mostram para a gente que variações na frequência, né, do reforçamento são muito, os organismos são muito sensíveis às variações na frequência. Então, de certa forma, quanto mais frequente, mais o indivíduo vai procurar aquele reforço, na verdade, né? A mais alta probabilidade daquele comportamento. E ele também fala que os organismos têm maiores chances de sobrevivência quando se comportam de maneira a maximizar, ao longo de um determinado período de tempo, a obtenção de reforços possíveis em uma dada situação. Então, às vezes, eu vou ter um reforço em alta magnitude, só que ele aparece eventualmente uma vez a cada década, né? E lá no celular, ele vem em baixa magnitude, mas ele vem toda hora. Então, a minha percepção é de que eu estou acumulando muito reforço. Entende? Beleza? Vamos lá. E aqui falando, né, que aqui o reforçamento negativo, a punição positiva e a punição negativa, elas são controle coercitivo, beleza? Que é o que a gente tenta não instaurar no repertório comportamental das nossas crianças, né? A gente sempre prefere o reforçamento positivo, pelos efeitos que causa. Bom, então aqui eu estou falando também de comportamento de escolha, né? Então, o que eu havia falado anteriormente, né? Eu estou aqui com o meu indivíduo, né? Minha criança, adolescente. Mas o que a gente consegue observar? Pensa aqui nessas linhas como se fosse um tempo decorrido, tá? Até botei aqui uma legendazinha. Então, eu tenho uma opção 1, de que me comportei, o reforço vem rapidinho. Me comportei, o reforço dá uma demorada para aparecer, né? Qual que tem mais probabilidade de escolha? Opção 1 ou opção 2? Opção 1. Nossa, gente, que aplicados. Estão de parabéns. Estou reforçando, tá vendo? Né? Tô brincando. Mas olha aqui, opção 1. Então, quando o reforço tem a mesma magnitude, tá vendo que o tamanho aqui agora é equivalência de estímulos. O tamanho aqui está no mesmo tamanho, eu estou dizendo que eles têm a mesma magnitude, tá? Eles têm a mesma magnitude e se diferenciam só pelo atraso do reforço, o organismo vai preferir aquele que tem o menor atraso. Beleza? E aí, quando eu estou no celular? Já vamos botando na parte prática. O reforço não está vindo em baixa frequência, mas está vindo toda hora. Então, ele está na opção 1 ou na opção 2? E aí, meu pai, que só chega em casa no final do dia para me dar um elogio ou para mostrar afeto, está na opção 1 ou na opção 2? Opção 2. Então, por mais que o afeto, né, ele seja uma coisa muito importante, principalmente aumenta a magnitude se tiver em privação, se ele estiver muito atrasado, é muito possível que o indivíduo fique muito mais sob controle da opção 1. Beleza? Está ali imediato, está ali no ambiente. Beleza? E aqui eu tenho uma segunda situação, né? Que ele fala assim, se o que difere não é o atraso, né? Dá para enxergar aí atrás, a opção 2? Então, ó, o atraso, tá vendo que é o mesmo? Eles vão vir no mesmo tempo. Então, se o que está diferindo não é o atraso, e sim a magnitude, tá vendo que está grandão? Magnitude. Então, qual que vai ser a opção que o indivíduo vai tender a se comportar? Tchan, 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 tchan. Tá na opção 1, tá, gente? Então, se o atraso for o mesmo, eles vão acontecer no mesmo tempo, aquele que está em maior magnitude, o reforço que vem maiorzão, assim, né, que tem mais efeito o indivíduo, geralmente o indivíduo vai preferir aquele que está em maior magnitude. Porém, e aí que está a nossa armadilha? Vai se saciar mais rápido. Você tinha comentado que as redes sociais eles são magnitude menor, mas parece que o seu comportamento aumenta, ele sempre vai ocorrer por causa disso. Aí que a gente vai ver. Não, você vai entender agora, ó. Que aí a gente cai na armadilha, olha só. A opção 2, que tem baixa magnitude, né? Mas e se eu aumento a frequência dela? Tchan, 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 tchan. Comportamento de escolha, gente, é difícil mesmo, tá? Não é fácil, nem pra gente, nem pra eles. A opção 2 vai ser a que, geralmente, o organismo vai tender a se comportar,
né? Então, aqui, em situações de escolha nas quais tanto a frequência como a magnitude dos estímulos reforçadores variam, frequência se torna mais importante do que as outras variáveis. E aí, nosso celular, nosso manuseio e equipamento tá onde aqui? Eu diria que está aqui, né? Opção 2 aqui da segunda situação, né? Então, mesmo às vezes que a gente tem um outro reforço de grande magnitude, se a frequência está muito alta no outro comportamento, isso significa também ter o celular disponível, porque se eu não tenho o aparelho disponível, isso acaba se modificando. Se ele estiver privado, por exemplo, na hora de escolher, vamos supor, ele tá mexendo no celular, mas tem muito tempo que ele não vê a série. Uma série, sei lá, que passa só uma vez por semana. Será qual que ele vai escolher, então? Vai uma magnitude ou que vai acontecer sempre? Porque ele vai estar com mais privado, né? Do reforço. Então, será que essa questão de privar não vai aumentar também, não? Não vai influenciar essa decisão de escolha dele? Vai depender do que ele está privado. Quando você me fala da série, eu entendo que a gente priva e aí o valor, né, desse estímulo aqui se torna muito maior. Então, ele vai tender a procurar mais esse estímulo. Mas, às vezes, aí a gente vai ver isso no manejo de comportamentos concorrentes, né, que você pode saciar ele de outras formas, né? A série, especificamente, que acontece uma vez a cada semana, que você falou, né, já vai privá-lo de qualquer jeito, entende? Mas aqui, se for só pelo manuseio de passar ali na rede social, às vezes não está trazendo nenhum aumento de repertório para ele, a privação vai aumentar o valor. Vai sim. E por isso que a gente tem que estar atento para fazer boas análises funcionais, que a gente tem que levar isso tudo em consideração. Bom, vamos lá. E aí, terceira característica importante, que na verdade, quando a gente falou de comportamento de escolha, eu também estou falando de comportamentos concorrentes, né? Está inerente ao comportamento. Todo comportamento em si, por si só, já é um comportamento de escolha. E ali, quando eu falo de esquemas concorrentes, eu estou falando de 2 ou mais esquemas que operam simultaneamente, independentemente, cada um para uma resposta diferente, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho um comportamento-alvo e o que a gente está falando aqui é essa interação com as mídias, com as telas, né? E a gente tende a querer mexer muito no comportamento-alvo. Só que eu, terapeuta, ou você pai, mãe, consegue mexer no esquema lá de reforço, de atraso, de magnitude do Instagram? Do Facebook? Não, você não tem controle sobre essas variáveis, né? E a gente às vezes fica muito assim, não, eu tenho que ir lá e tirar o celular dele, ou então se ele usar o celular eu vou dar um castigo tal, X ou Y, né? E a gente esquece muitas vezes que se a gente tiver comportamentos concorrentes ao usar a tela, por exemplo, jogar futebol, dá para jogar futebol usando celular? Não dá. Né? Algumas outras coisas dá para fazer, tipo comer e tal, mas tem alguns comportamentos que são concorrentes e que podem aumentar o repertório dessa criança. Então, dá para a gente assistir uma aula com qualidade utilizando o celular? Dificilmente, a não ser que a aula esteja na tela do celular, né? Mas assim, manipulando outras coisas, redes sociais, dificilmente, você perde qualidade. E aí a gente, como terapeuta, né? Como que a gente pode manejar isso? Por exemplo, aqui. Vou dar um esqueminha para você, deixa eu ver se encontra. Tem o comportamento lá de manejo de telas, né, de ficar no celular, e um comportamento concorrente. Os dois com reforços muito similares, tá? Aqui só um exemplo tentando trazer a gente para a realidade, para a prática. E aí eu vou e tá vendo que eles aparentemente estão trazendo a curiosidade, aumentando a probabilidade do comportamento pelo meu gráfico, pelo meu design aqui, né, super design, da mesma forma. E agora? Mexe? Pronto. E agora? Qual que se tornou mais atrativo? Eu diminuí meu reforço aqui. Qual ficou mais atrativo? O alvo, que na verdade é a utilização do celular. Então, se eu estou numa casa, né, que a minha disponibilidade de reforços, sei lá, eu tenho uma avó que é super afetuosa, e de repente essa avó viaja, a probabilidade, então, dessa criança se engajar em comportamentos de ficar no celular aumenta. Porque tá vendo que ela perdeu reforços em outros comportamentos concorrentes? Tá?
Deu para entender? Mas e agora se eu tenho, tá vendo ali, um outro comportamento concorrente? Não mexi em nada aqui, porque lembra que eu não consigo mexer em nada de Facebook, Instagram, nada disso, que eu não sou dona deles. E eu vou lá e no outro comportamento concorrente, por exemplo, a disponibilidade do pai demonstrar afeto, da mamãe demonstrar afeto, ou atenção por aquela criança, se eu aumento ou a magnitude, ou a frequência, ou reduzo o atraso, aquilo lá se torna mais ou menos interessante do que mexer no celular. Mais interessante. Então, tá vendo que eu não manejei nada aqui em mexer no celular, muitas vezes. Como terapeuta, a gente precisa verificar esses comportamentos que estão orbitando, né, ali no ambiente e que podem servir de comportamentos concorrentes para esse comportamento de ficar só no celular. Não que ficar no celular tenha algum problema em si, porque vai depender da análise funcional, né, que a gente vai fazer. Mas aqui esse slide é para demonstrar que às vezes eu posso mexer em outras variáveis, outros comportamentos, deixando ele mais significativo para a criança, do que mexer naquilo que muitas vezes eu não vou conseguir, que é o que geralmente os pais tentam fazer, né? Tirar o celular da criança e não desenvolver outras habilidades. Esse é o problema. Bom, e aí por que a gente, nos comportamentos concorrentes, é importante a gente ter pais, terapeutas, cuidadores, professores atentos? Porque no ambiente natural, nem sempre a consequência do comportamento, ela vem imediatamente. Lembra lá que o indivíduo prefere aquele reforço com menor atraso? Que é aquilo que é quase que imediato. Por isso que na aquisição de comportamento, o que eu tenho que fazer? Comportamento apareceu, reforcei. Comportamento apareceu, reforcei. Porque aí eu aumento a probabilidade daquele comportamento se manter no repertório comportamental da criança. Mas se o meu reforço, eu não estou atento, o comportamento apareceu e eu não reforcei, a probabilidade daquele comportamento aparecer de novo diminui. E às vezes é um comportamento super adequado, um comportamento social, de se expressar, né, falar sobre sentimentos. Só que eu fui lá e na hora que meu filho estava falando sobre isso, não reforcei. Mas na hora que ele pegou o celular, o que eu falei? Larga esse celular, que eu não aguento mais você mexendo nesse celular, você só sabe fazer isso. O que eu fiz? Reforcei o comportamento inadequado. Entende? E às vezes ele tá querendo a atenção do pai e o pai reforça. Toda vez que ele pega, ele já briga. Toda vez que seja meio punitivo, ele teve uma atenção do pai, né? Exatamente. Beleza? E é isso mesmo, a gente tem que estar atento para esses comportamentos que vão concorrer e dar a atenção adequada, né, o reforço para aquilo que vai ser mais produtivo para aquela criança. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atentos e explicar isso para os pais, dar modelos para os pais, né, fazer quase que uma psicoeducação mesmo, para a gente, que é ali como mediador social, né, a gente está intermediando, a gente está disponibilizando o reforço muitas vezes, né, principalmente o social. E a gente é um possível disponibilizador de reforço e não está funcionando efetivamente para isso. Pronto. Bom, e uma outra coisa, né? Uma coisa que eu escuto muito. Dá para sair do celular para variar? Tchan, 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 tchan. Esse eu achei muito interessante, porque eu li um artigo da Abreu Rodrigues, né? Josélia Abreu Rodrigues, que eu falei, poxa, eu acho que é muito por aqui que eu penso. Não que ela fale especificamente das mídias, né? Mas ela fala sobre como que quando a gente ganha reforço, a gente tende a uma estereotipia. Ou seja, né, se eu consigo reforço por um dado comportamento, eu vou tentar fazer aquele comportamento o máximo de vezes possível, né, que tenha o menor custo de resposta. Então, eu tendo a funilar o meu comportamento e não a variar o comportamento. Deu para entender? Mais ou menos? Deu? Beleza. Isso é muito interessante, né? Até botei uns lapisinhos aqui, ó. Tudo igual, tudo igual, tudo igual, aí um difere, né? Por que também? Porque sequências com menor número de alterações gastam menos tempo, né? Então, estou mexendo ali no custo da resposta. E aumentam a taxa de reforço. Principalmente se eu estiver trabalhando em razão, né? E não em intervalo de tempo. Então, considerando que o reforço, o que a gente faz? Quando a gente reforça, a gente aumenta a probabilidade daquele comportamento aparecer de novo. Então, produz repetição. E como eu quero muito reforço, eu tento fazer aquilo da maneira mais rápida possível, né? Então, eu vou afunilando meu comportamento para uma estereotipia.
Só que nós, como terapeutas, né, a gente tem que também estar atento à variação. A gente precisa, de alguma forma, produzir variabilidade, porque senão vai ser essa frase aqui, ó. Você não sai do celular. Dá para fazer alguma outra coisa para variar? Só que às vezes a criança não desenvolveu o repertório para fazer outras coisas, né? E aí? Ela está sendo só reforçada pelo celular, mas ela vai ficar presa àquela estereotipia de ficar pelo celular. Para a gente é importante produzir variação, variabilidade, como terapeuta. O que ajuda? No quê? No comportamento concorrente, você amplia seu repertório, né? Se você tem outras... no comportamento concorrente, na verdade, você pode estar ensinando coisas diferentes. Aqui, quando eu falo de variabilidade, eu estou falando assim, para o mesmo fim, por exemplo, quero escutar música. Lembra lá que os adolescentes e crianças ficam muito escutando música na internet? Eu posso escutar música pelo celular? Sim. Mas eu posso ir ao show, escutar música? Pode. Você pode ir num lugar que tem essa música passando, mesmo que não seja ao vivo ali o show? Pode também. Então, o acesso ao reforço, o reforço final, que é escutar música, né? Ele é o mesmo. Só que tá vendo que eu estou produzindo variabilidade no comportamento? Como é que os pais e professores e, enfim, nós como sociedade, né, estamos tentando fazer isso, muitas vezes. Não que isso não esteja certo também, porque gera mesmo variabilidade. O que gera variabilidade em topografia? Extinção, né? E aí, quando eu vou lá e tiro o celular da pessoa, eu falo assim, claro, agora você vai ter que se virar, que você não tem mais o celular. Mas isso também causa muitos outros efeitos, né? Efeitos emocionais, inclusive. Então, talvez a gente possa produzir variabilidade, reforçando variabilidade, e não simplesmente retirando o celular da criança, porque isso tem muitos outros efeitos também. E aí, como é que eu produzo variabilidade? Também reforçando esses comportamentos alternativos de, por que você não chama seu amigo, né? Que tal a gente chamar o fulano para escutar música com você? Ou então, se você está assistindo a aula online, que tal você vir presencial um dia, né? Na próxima jornada, você vem presencial também. Então, eu estou produzindo variabilidade no comportamento. Ficou claro? Meu tempo está acabando, vamos lá. Exposição a ambientes sociais. Poxa, isso aqui... Vou ler aqui, eu acho que já vai definir muita coisa. Mas, assim, falta de exposição a ambientes sociais não gera treino, né? Lembra quando a gente aprende lá? Que para a gente aprender um comportamento e ser reforçado por ele, também a gente tem que se expor, né? Isso acontece muito no ambiente social. Então, e aí fica a dúvida. A gente não se expõe, não gera treino, e aí a gente fica com déficit em habilidade social, ou o nosso próprio déficit em habilidade social faz com que a gente não se exponha e queira ficar mais no celular. O que vocês acham? É tipo um vende mais porque tá barato ou tá barato porque vende mais? Sabe? Aquelas coisas que ficam quase em espiral. Eu não tenho uma resposta não, gente, porque pode ser as duas coisas, depende da criança. Depende do repertório de aquisição daquela criança. Por isso que é muito importante, né? Viu lá que quando a gente estar em grupo, né, pro ser humano é uma coisa importante, né? Para a evolução da espécie foi importante. Então, o repertório social, ele é criado a partir de exposição. É claro, aqui eu vou desenvolver vários tipos de repertório. O social vai ficar empobrecido? Provavelmente o face a face, né? Se eu estou aqui com vocês, esse feedback de balanço de cabeça, os bocejos e tudo mais, talvez fique um pouco prejudicado eu ter essa exposição, porque eu estou no celular e não estou aqui no ao vivo, né? Só que estar em grupo e saber responder socialmente é uma coisa importante para a nossa espécie. Entende? Então, aqui, essas falas são do Delprete, né? Falando sobre como habilidades sociais contribuem decisivamente para relações harmoniosas com colegas adultos na infância e habilidade de comunicação, expressividade, desenvoltura nas interações sociais podem se reverter em, que são as coisas importantes, né? Amizade, respeito, status no grupo, que é uma coisa importante, ou genericamente em convivência cotidiana mais agradáveis. Porque se a habilidade social, né, o déficit, não importunasse, nenhuma criança ia para a clínica, né? E geralmente é por isso que as demandas são muito relacionadas ao contexto social. E aqui, que a
competência social vem sendo vista como fatores de proteção. E olha só como é importante, então, a gente ter a aquisição desse comportamento logo na infância. Porque numa trajetória desenvolvimental satisfatória, né, aumenta a capacidade da criança para lidar com situações adversas estressantes. Tal capacidade se expressa em maior senso de humor, empatia, habilidade de comunicação, resolução de problema, autonomia e comportamentos direcionados a metas previamente estabelecidas. Então, olha só quanta coisa é legal para a criança, né? Inclusive para quando ela for um adulto, de ter um repertório social bem desenvolvido, né? Uma competência social. A ausência de supervisão, então, também vai interferir na nossa prática clínica também, com as crianças. Por quê? Até a Idade Média, né? Isso tem uma aula na TASS, assim, que vocês vão pirar para quem fizer o curso de formação, porque foi uma aula que fritou meus neurônios, eu falei, nossa, fez todo sentido. Que até a Idade Média, as crianças não tinham uma diferenciação do mundo adulto, né? Elas, na verdade, se vestiam como adultos, porque elas tinham acesso livre à informação. Não existia isso da criança não ter acesso a certos conteúdos. A criança participava das festas das aldeias, né? E a comunicação, né, a transmissão de cultura e de informação era quase que exclusivamente oral, né? Então, se contava os mitos, tinha aquele cara mais velho do clã que contava os mitos para todo mundo, né? E era um ensinamento que era passado por gerações. Então, as crianças tinham acesso a tudo. E aí, quando veio a Renascença, né? E veio também o advento da tipografia, depois vocês colocam lá no Google, hein? Tipografia, máquina de tipografia, que é aquela que tem os caracterezinhos, né? Que você faz a prensa e aquilo você pode fazer várias cópias de uma mesma coisa. E aí que você deu uma ênfase, né? Deu uma abertura para a linguagem escrita, que é uma linguagem codificada, que não está no repertório natural da criança. Isso trouxe uma divisão de dois mundos. Então, era a pessoa, né? A criança que não sabia ler, não tinha acesso, não conseguia decifrar o código, estava protegida de certos assuntos, né? Ou não conseguia ter acesso a certos assuntos que eram dos adultos. E aí a gente tem uma divisão falando sobre o surgimento da infância. Isso é bem legal da gente também entender, porque atualmente isso está se invertendo, né? Por quê? Não tem mais nem tempo para falar, né? Porque é o seguinte, se antes eu tinha essa proteção de conteúdos, agora é muito difícil eu fazer qualquer tipo de proibição na internet. Por mais que eu tenha uma filha de 3 anos e eu coloco senha em tudo, né? No YouTube Kids, no YouTube, em tudo que eu posso eu vou colocando senha. Mas esses dias eu peguei ela, aprendeu a fazer o quê? Clicar no botão de falar, né? Aí ela fala lá qualquer coisa. E aí aparece uma porção de conteúdos, né? Então, o acesso à informação para a criança está retornando a níveis de que, assim, se ela tiver o mínimo ali de conseguir buscar, até minha filha de 3 anos está conseguindo fazer isso, ela tem acesso a muitas informações, né? Então, se a gente não tem uma supervisão para dar apoio ao discernimento de certas informações, de conteúdos na internet, a gente também tem um empobrecimento nesse repertório, no sentido de que como é que essas crianças estão entendendo o que elas veem? Beleza? E aqui vem alguns também, esse aqui é da Delpret, que ela vem falando que entre as práticas educativas parentais consideradas positivas, inclui-se a monitoria positiva, né? Supervisão dos pais sobre o que a criança faz ou deixa de fazer. Ensinamento de valores e tudo mais. Isso também é fator de proteção. Bom, isso aqui era o que eu estava falando sobre, olha aqui, isso aqui é uma criança, ó. Isso aqui é uma festa de aldeia, é uma festa após um casamento, né, do Peter Bruegel, lá na época da Renascença, né, saindo, na verdade, da Idade Média, que ele está demonstrando aqui a festa. Então, aqui eu tenho uma criança, aqui eu tenho uma outra criança, tá vendo que ela está vestida tal como os adultos estão vestidos, né? Então, ela tem acesso a tudo. Foi um pintor que retratou muito bem essa questão, né? Tem outras pinturas deles também que mostram muitas crianças, tais como adultos, presenciando tudo da aldeia. Bom, isso aqui é só para falar sobre como é que os pais, né, orientam as crianças na internet. Não vou me ater a esses dados, né, mas aqui, um dado que me chamou a atenção,
que está aqui em menor frequência, né? Não que está em baixa, mas tem menor frequência que os outros, é sentar junto enquanto usa a internet, falando ou participando do que está fazendo, porque muitas vezes a gente vê pais que só deixam a criança consumir o conteúdo e não dialogam. E teve uma aula muito interessante que eu assisti da Lara, que ela fala sobre a leitura dialógica, né? Isso aí é do curso de TEA, quem quiser ver também. Mas de como você vai ali com a criança, na verdade, falando o que você entendeu? Nessa imagem aqui, o que se passou nessa história, né? Para saber, não só... Às vezes você tem um entendimento do que foi aquela história, mas o que a criança entendeu daquela história faz muita diferença. Que é aquilo que ela entendeu é o que ela vai levar. Então, muitas vezes é nesse momento de supervisão que a gente pode trazer valores, né? Capacidade mais de discernimento e crítica daquelas crianças, para aquelas crianças. Bom, intervenções possíveis para fechar, na verdade, é que nós, como analistas do comportamento e terapeutas infantis, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é verificar a linha de base da criança, né? E de como estão essas interações familiares, porque faz muita diferença. Lembra? Primeiro, o celular, ele é um problema? Não necessariamente, depende. Gente, tudo depende. Assim, muita gente pergunta, Larissa, e aí, eu tiro ou não tiro? Eu falo assim, depende. Vamos analisar como é que está o histórico dessa criança? Primeiro, vamos verificar a linha de base. Existe algum déficit social, comportamental, alguma coisa que essa criança já deveria estar desempenhando e não está? Quem viu a palestra do Andrei, ele fala lá sobre alguns marcos do desenvolvimento, né? Que a criança tem que apresentar. E para que ela desenvolva muitas coisas, ela precisa ser estimulada. Então, muitas vezes numa verificação de linha de base que eu vou ver naquilo que está faltando estimulação. É claro que às vezes ela não está sendo estimulada por comportamento concorrente. Ela prefere ficar no celular do que fazer alguma outra coisa, né? Fazer a brincadeira de roda, tá ali com os amigos na rua ou no condomínio, que vai desenvolver lateralidade, uma porção de coisas, né? Dependendo da idade da criança. As telas podem ajudar, sim, na construção de repertório, porque elas não têm múltiplas funcionalidades. Então, a depender do que você faz na tela, desenvolve repertório, sim. Por exemplo, se eu estou fazendo jogos educativos com a criança, eu posso fazer um quebra-cabeça normal, né? Físico, mas eu também posso fazer no celular. Posso jogar jogo da velha com ela físico, ou posso fazer no tablet, mesmo em consultório, porque vai atingir o mesmo objetivo, entende? É claro que a nossa intenção é promover variabilidade, mas depende também se essa criança está com esse déficit, beleza? Então, tudo depende. Entender a história de aquisição e as variáveis mantenedoras do comportamento indesejável nos ajuda a planejar intervenções eficientes, beleza? Tá. Orientar... isso aqui tem uma coisa interessante também, que eu não posso deixar passar, não. Quando a aquisição do comportamento é feita por reforçamento positivo, né? Quando eu faço aquilo porque aquilo realmente me traz sensações prazerosas, deixar de fazer aquilo me possibilita a variabilidade no movimento explanatório. E quando a aquisição é feita por reforçamento negativo, vamos pensar no ratinho pressionando a barra, tá? Em reforçamento negativo, ele pressiona a barra para evitar o choque. Beleza? Fuga e esquiva. Então, quando ele vê que já tem um comportamento ali, um histórico de fuga, ou seja, deu choque, pressiona a barra para o choque parar. Deu choque, pressiona a barra para o choque parar. Né? Que a gente está falando da aquisição reforçamento negativo. E aí, quando esse reforçamento, quando eu já aprendi isso no meu repertório, da próxima vez eu nem espero o choque vir. Eu já estou pressionando a barra. Né? Dependendo da frequência do choque, né? Principalmente se ele for imprevisível, mais perto da barra eu fico. Por quê? Eu quero evitar aquele choque a todo custo. Eu quero evitar. Então, isso faz com que o ratinho, né, ele saia pouco, ele explore pouco o ambiente. Ele não vai em outros lugares da caixinha de Skinner dele. Porque ele tem que ficar pertinho da barra. E isso vai acontecer com quem está manipulando o celular. Se é por reforçamento negativo, eu tenho que estar sempre com ele junto. Porque a qualquer momento, eita, punição, deixa eu tentar me esquivar disso aqui de alguma forma. Beleza? Principalmente nos comportamentos sociais. Orientar pais e cuidadores sobre diálogo com as crianças relacionado aos conteúdos, que foi o que a gente falou. Né? Sempre estar dialogando com as crianças sobre isso. E a utilização saudável das tecnologias estão para além dos domínios da operacionalidade, que tem muitos clientes adolescentes que falam isso. Não, Larissa, eu sei mexer em tudo, eu sei mexer no aplicativo, eu sei quantos likes, não sei o quê. Assim, tá, mas se tem uma relação
com aquele aparelho vai além disso. Não é isso, na verdade, né? Não é dominar o software, não é dominar o hardware. Porque tá assim, né? Escolas para pequenos desenvolvedores. Mas a interação saudável não tá aí. A interação saudável tá. Na hora que tem o bip do WhatsApp, do Instagram, você corre para ver e você fica... Lembra do trigo dominando o homem? Ele está assinando tecnologia. Você corre para ver, ou você que domina a tecnologia, no sentido de que você que estabelece em que momento você vai utilizar, como aquilo vai te afetar, em que momento da sua rotina aquilo vai te trazer mais benefícios, tá bom? Então, é trazer essa diferenciação. E, por último, retirar a tela nem sempre é a solução, né? Tirar a criança do celular nem sempre é a solução. Por quê? A nossa sociedade está na tela, né? Então, é como se eu estivesse tirando ela também do ambiente que está super aí, é super atual, é isso, né? Porque a gente quer retirar a tela, porque aí ela vai ser forçada a fazer outras coisas. Tá, até vai, né? Mas isso acompanha outros efeitos. Então, o importante é sensibilizar as famílias sobre outras alternativas de produzir variabilidade, que não só a extinção. Talvez muito o reforçamento da variabilidade seja interessante também. Né? Então, tipo, variou, fez diferente do que você fazia só estando no celular, reforce, né? Demonstre afeto. Isso vai ser o diferencial. Bom, essas referências aqui que eu utilizei, tá? E o meu contato, gente. E é isso. Dúvidas? Sobre o que eu tinha comentado com você lá fora, uma suspeita que a gente tem é de que, inclusive eu queria saber se você conhece algum dado, algum estudo sobre isso, de relação entre o uso de mídias e agressividade nas crianças. Se tem alguma coisa, se um puxa o outro, ou se tem alguma relação, ou são coisas que talvez venham do mesmo lugar, mas que não necessariamente são um causado pelo outro. Um dado assim, tipo, a mídia causando, não tenho. Não tenho, mas se alguém tiver, vocês falem também, né? Mas não tenho, mas quando você vai lá para a linha de base, né? Tentando entender como o porquê daquela agressividade, talvez faltem competências sociais, né? Essa criança sabe se expressar, sabe expressar sentimentos, já consegue fazer consegue tatear eventos privados de maneira eficiente, né? Porque às vezes eu sou agressivo porque eu não consigo falar aquilo que eu quero, ou aquilo que eu sinto, né? Então vai muito por aí. Sempre fazendo análises funcionais mesmo, para ver o que falta, o que está deficiente. E depende, a agressividade vem muito para o consultório, né? Essa queixa da agressividade. E assim, atualmente eu tenho uns 4 clientes que vieram com queixa de agressividade por motivos totalmente diferentes. Entende? Um é por privação de afeto, o outro é porque não tem muito afeto, mas não conseguiu tatear eventos privados. Então, para cada criança, histórias de vida, né, repertórios comportamentais totalmente diferentes. Então, depende. Sim, gente. O pessoal online aqui fez alguns comentários. O Abel e a Débora elogiaram, falaram, palestra muito boa e parabéns, maravilhosa a sua palestra. Nossa, muito obrigada, gente. Reforçando positivamente o palestrante. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado mesmo, né? É claro que isso é só uma fatia muito mínima de todo o conhecimento que eu adquiri, na verdade, nos cursos de TASSE, nos cursos de clínica adulto, né? Nada eu criei, na verdade, eu só fiz algumas análises, mas quem quer se aprofundar no assunto, tem vários cursos de formação aí para vocês fazerem, tá bom? Então, tenham um bom dia, aproveitem as palestras da tarde. Bom almoço para vocês.